pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o medo de ter medo. A pessoa que está passando por ansiedade, pânico, agorafobia e tudo mais, com o tempo, eu passei por isso também, você desenvolve um medo de ter medo. Ou seja, você fica numa constância de ansiedade, de angústia, de preocupação, porque você não sabe quando a crise vai vir, né? Quando você vai se sentir mal e como você vai lidar com aquilo. Eu lembro que eu passava 24 horas por dia com medo, 24 horas por dia. Eu não tinha paz nem sossego. Tudo que eu estava fazendo, eu estava angustiada, às vezes ficava com falta de ar, ficava com o pensamento acelerado, ficava com palpitação e ali ficava medindo a pressão e também achando que meu coração não estava batendo direito e tudo mais. E eu lembro assim que muitas coisas você começa a evitar por causa do medo de você sentir medo outra vez. É uma coisa assim que fica até redundante, mas ela é muito real quando a pessoa está passando por isso. E o que você deve fazer para que você saia, desse círculo que acaba como que se prendesse você dentro dele? A primeira coisa que me ajudou muito mesmo foi escrever, sabe? Eu acredito assim que a leitura e a escrita são duas coisas que prendem a atenção da gente e nos ajudam a sair daquilo. E eu escrevia como eu me sentia e por que eu estava com medo, né? E o que eu deveria fazer em relação àquilo. E eu lembro que eu pegava, por exemplo, eu morava num prédio, né? E era o primeiro andar e tinha bastante escada para descer. E a primeira coisa que eu coloquei ali, que o meu objetivo era como eu me sentia. Eu estou com medo de descer as escadas até o portão do prédio. E daí eu escrevi assim, o meu objetivo é descer a metade das escadas. E o que acontecia? Eu comecei a fazer isso. Gente, eu tremia muito, muito mesmo. As mãos geladas, o coração acelerado. Às vezes a visão ficava até embaçada por conta da ansiedade, mas eu comecei a descer. O primeiro dia eu não consegui descer nem todos os lances que eu tinha proposto, né? Só que como eu tava ali, era eu e Deus, eu não tinha com quem falar, eu falava, meu Deus, foi um fracasso, né? Mas vamos de novo amanhã. E daí eu tentei de novo descer as escadas e no outro dia eu consegui fazer aquilo que eu tinha proposto. Aí eu escrevia, vitória, glória a Deus, aleluia, escrevia um monte de coisa, colocava coração, tudo, porque eu precisava me estimular naquilo que eu estava fazendo. E assim por diante, até descer todas as escadas, chegar embaixo e ir até o portão do prédio, que tinha as grades assim. Então, essas coisas que foram começando a me tirar desse círculo, vicioso de que eu tinha sempre medo de ter medo de novo. E devagarinho eu comecei a fazer as coisas. Por exemplo, eu estava cozinhando, eu ficava angustiada, eu queria fazer tudo rápido porque eu estava me sentindo mal. Às vezes eu tinha crise de despersonalização, de desrealização quando eu estava fazendo as coisas. E era assim, acho que a coisa mais difícil de eu sentir que eu não estava no lugar, que parecia que não era eu que estava fazendo aquilo. Então assim, o que eu comecei a fazer? Eu lembro que uma das coisas que eu usava muito era o elástico no pulso, E daí por causa da desrealização e da despersonalização, que parece que você está num sonho, que as coisas não são reais, que você não é real. E eu lembro que daí eu puxava o elástico, quando batia na minha pele eu falava, não, é real, eu tô aqui, não tá acontecendo nada, e aquilo me fazia voltar. Então assim, são pequenas coisas que você vai vendo o que te traz para a realidade, para o hoje. Porque geralmente a ansiedade, ela quer te roubar o hoje, Porque ela quer que você fique pensando no amanhã, que nem chegou, problemas que nem aconteceram, que a maioria deles nem vão acontecer. Então são coisas que você cria e trabalha e você alimenta na sua mente que não vão te levar a lugar nenhum, mas te tiram a paz, te tiram o hoje, te tiram a tua vida, a tua alegria, você aproveitar as coisas que você está fazendo, você se fixar no que você está desenvolvendo no momento. Então você começa a prestar atenção nas coisas.
Outra coisa que me ajudava muito era a leitura, né? A leitura, eu lia bastante a Bíblia naquele tempo. Não que eu não leia hoje, mas é que eu acho que eu lia mais naquele tempo pela necessidade mesmo. E eu marcava todos os versículos que eu achava, né? Em relação a medo, a ansiedade, a ter fé, ter alegria e tudo mais. E eu lembro que eu marcava na Bíblia com marca-texto. E eu comecei a escrever esses versículos junto com aquilo, como eu me sentia e quais eram os meus objetivos naquele dia, o versículo. Então, eu falava aquilo que eu tinha proposto para fazer naquele dia, falava o versículo também que eu tinha proposto e ficava repetindo aquilo durante o dia várias vezes, para que eu me enchesse de coisas que podiam me dar fé, me dar ânimo e me dar coragem. Então, são pequenas coisas, você sabe a tua rotina, o que você faz, né? O que você não faz e o que você pode fazer para interromper esses gatilhos na sua vida. Quais são as pequenas coisas que você pode fazer? Me conta aqui nos comentários se você está passando por isso, como você se sente e o que você tem feito em relação a isso. Então é isso o vídeo de hoje, que Deus te abençoe e até a próxima. Quero deixar com vocês um versículo que eu gosto muito, que está em Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. É um versículo que fala muito comigo, porque ele me ajudou muito, era um dos versículos que eu tinha anotado no meu caderno naquela época e me fazia crer que eu ia confiar no Senhor e que as coisas iam mudar, mesmo apesar do que eu estava sentindo. Que Deus te abençoe e até a próxima.